Ok. Então, eu vou iniciar novamente, certo? Para não ficar a gravação fragmentada, tá? Então, antes de nós falarmos propriamente dito em fecundação e nidação, só fazendo um resgate, uma retomada do que nós vimos na aula passada de ciclo ovulatório e de ciclo menstrual. Acompanhe comigo aqui, dando um close, dando um zoom nesse ovário, certo? E aí, se vocês acompanharem comigo e se conseguirem se recordar também da nossa aula passada, tá? O que é que acontece inicialmente? Lembrem-se sempre de dividir o ciclo da mulher em 28 dias, certo? Não necessariamente todas as mulheres vão ter um ciclo de 28 dias, né? Mas uma grande maioria sim. Então, na literatura científica, nós consideramos o ciclo da mulher como padrão, como tendo 28 dias, tá certo? E aí, esse ciclo tendo 28 dias, vamos dividi-lo inicialmente em 14 dias e posteriormente em 14 dias, certo? Nos 14 primeiros dias, gente, lembrem-se que ocorre o amadurecimento, a maturação de um folículo ovariano, certo? Quando eu falo em folículo ovariano, é essa estrutura que está lá dentro do ovário, certo? Que uma vez ela evoluindo, ela amadurecendo, ela vai liberar por volta do 12º ou 14º dia do ciclo da mulher, vai liberar um ovócito que 2, que é o que a gente chama de quê? De ovulação, certo? E aí, tá dando para acompanhar ou tá travando? Tá tranquilo? Normal. Tá, normal. Certo, perfeito. Então, o que eu preciso indiscutivelmente que vocês se lembrem? Que nos 14 primeiros dias do ciclo da mulher, existem dois hormônios que estão em alta. Existem dois hormônios que estão em jogo, que estão trabalhando de forma bem efetiva, que são dois hormônios que são produzidos lá na glândula hipófise, no sistema nervoso central, lá na pituitária, né? E que dois hormônios são esses? FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. Nunca esqueçam que o FSH, a própria tradução dessa sigla, significa o quê? Hormônio folículo estimulante. Então, o que esse FSH vai fazer? Estimular o folículo. E quando eu falo em estimular o folículo, eu estou me referindo ao quê? Amadurecer esse folículo. Lembre-se que nos primeiros dias dos 14 dias iniciais, esse folículo está bem pequenininho, ele está imaturo. Então, conforme os níveis de FSH vão subindo, ele vai o quê? Amadurecendo. Ele vai o quê? Se desenvolvendo. Então, ele vai crescendo em tamanho, né? Quando chega por volta do 14º dia do ciclo, nós temos FSH e LH em alta, tá no auge, tá no pico. E aí, estando em alta, estando no pico, ocorre o quê? O rompimento desse folículo ovariano, né? Esse folículo ovariano, ele vai explodir. E a partir do momento que ele explode, ele libera na tuba uterina o quê? O ovócito 2, certo? Que é a célula reprodutora feminina, que é o gameta feminino, que está pronto para ser fecundado por um espermatozoide, certo? Aí lembre-se, tivemos os 14 primeiros dias. Ovócito 2 liberado na tuba uterina, certo? Existem duas possibilidades para esse ovócito 2: ser fecundado ou não. Essa mulher vai engravidar
ou não, se tiver uma relação sexual nesse momento, certo? Mas aí imaginemos que ela teve uma relação sexual justamente no período fértil do ciclo dela. Ou seja, o ovócito 2 estava para jogo. Essa relação sexual que ela teve não foi usando métodos de barreira, ou seja, o companheiro dela ejaculou dentro do canal vaginal, né? Então, a partir do momento que eu falo que esse homem, que esse companheiro ejaculou, sêmen entrou em contato com a vagina dessa mulher, adentrou ao útero, né? E aí a possibilidade de um desses bilhares de espermatozoides encontrarem esse ovócito 2 que está aqui para jogo é imensa. E aí ocorreu uma fecundação e posteriormente uma gestação, né? Mas se existe essa possibilidade de gestação, esse útero precisa ser preparado. O ambiente desse útero precisa estar ok para poder receber esse concepto, certo? Para poder receber essa estrutura que resulta da fusão, da junção de um espermatozoide com um ovócito 2, certo? Aí a gente volta lá para aquela questão hormonal. Ovulou, FSH e LH vão diminuir os níveis, certo? A estrutura, gente, que antes era o folículo e se rompeu, ela continua existindo, sendo que ela recebe o nome, como Rosália falou, de folículo de Graafi ou corpo lúteo, certo? E se essa estrutura existe, tem um porquê, tá? E que porquê é esse? O folículo de Graafi, gente, que também é chamado de corpo lúteo, ele é responsável por produzir dois hormônios diferentes. Esses hormônios são quem? Progesterona e estrogênio. Esses dois hormônios que são produzidos por essa estrutura ovariana, eles são indispensáveis para montar o cenário do útero para receber esse concepto. E aí, gente, eu pergunto para vocês, que montagem de cenário é essa? Que preparação de cenário é essa que o útero é submetido para receber esse concepto? Eu estou falando de quê? Me digam aí. A preparação Sim, que preparação é essa? Consiste em quê? para receber Estrogênio e progesterona fazem o quê nesse útero, especificamente? Qual é a ação do estrogênio e da progesterona diante do útero? Se esse útero tem que estar preparado, preparado para receber o óvulo, é? o óvulo, o concepto, a junção do óvulo Sim. com o espermatozoide. Como é que esse útero precisa estar preparado? Ele precisa estar como? Vai estar de qualquer jeito? Acho que não. Ele precisa de quê? Uma mulher, quando ela não engravida, o que é que acontece todo mês com ela? Descama. Descama o quê? O endométrio. O endométrio. Sangue. E o que é esse endométrio que é descamado? Que a gente menstrua, nós mulheres? A parede que reveste Reveste o quê? E onde? o útero. O útero. Essa parede que reveste internamente o útero, essa parede de sangue, esse endométrio, serve para quê? Serve para receber o óvulo. O óvulo que já foi fecundado. Aí me diga, esse endométrio ele começa a se formar do nada? Lá no útero? Ou precisa de um sinal que diga: opa, a gente precisa vascularizar e encher de sangue?
Ah, porque compõe nutrientes, né? Isso, mas quem é que manda esse endométrio começar a se formar? Estrogênio e progesterona, gente. Que é produzido aqui, ó, no corpo lúteo, no folículo de Graafi. O folículo ovariano, uma vez ele rompendo e liberando para tubo uterino o ovócito 2, ele se transforma numa estrutura que a gente chama de folículo de Graafi ou corpo lúteo. Folículo de Graafi ou corpo lúteo, gente, é responsável por produzir estrogênio e progesterona. Esses dois hormônios, eles vão atuar diretamente na parede interna, na camada que reveste internamente o útero. O estrogênio vai agir de maneira a estimular a vascularização, o crescimento desse endométrio. E a progesterona vai fazer com que esse endométrio fique mais espesso e continue retido no útero, para ele não descer, para essa mulher não menstruar antes do tempo, digamos assim. Então, estrogênio e progesterona que vão estar em alta na segunda fase do ciclo dessa mulher, nos 14 primeiros dias, tivemos em alta o quê? FSH e LH. Ovulou, cai FSH e LH, começa a produzir o quê? Estrogênio e progesterona. Por parte de quem? Do folículo de Graafi ou corpo lúteo. Tá certo? E o que é que esse estrogênio, o que é que essa progesterona eles fazem? Prepara o útero para receber um possível ovócito 2 fecundado. Que o ovócito 2, quando ele é fecundado por um espermatozoide, nós chamamos de concepto, certo? Então, imaginem que se essa mulher engravidar, as primeiras semanas desse feto que está se formando e consegue ser sustentada com nutrientes, com oxigênio, a partir do sangue que constitui o endométrio. Então, esse endométrio, ele precisa ser estimulado a aparecer, a se desenvolver e a ficar mais o quê? Cheio de sangue. E quem faz isso é justamente quem? Estrogênio e progesterona, que são produzidos lá no folículo de Graafi ou corpo lúteo. Então, anotem aí no caderno de vocês, cuidado com esses gráficos, viu? De hormônios, cuidado! De FSH e LH em alta, quando é que sobe, quando sobe acontece o quê, quando ovula cai, quem é que entra em jogo e por quê. Cuidado, tô avisando para vocês. Cuidado com isso. Então, estrogênio e progesterona, eles servem para quê? Para estimular, para dar aquele up lá no útero de dizer, ei, endométrio, comece a se encher de sangue. Comece a aparecer aí, comece a ficar espessozinho e segura a barra aí, não é para descamar não. Porque já já pode chegar um concepto aí. Já já pode chegar um ovócito 2 fecundado, tá certo? Esse útero, ele não pode estar de qualquer jeito, não. Ele precisa estar preparado. Lembrem-se que a mulher, todo mês, ela menstrua em decorrência de quê? O corpo dela estava se preparando durante todo esse tempo para receber um bebê. E como que se prepara para receber o bebê, além da ovulação? Enchendo o endométrio de sangue. Se não ocorreu, gente, essa fecundação, não faz sentido que esse útero continue com o palco todo armado para uma possível gestação. E aí o que acontece? Níveis de progesterona e estrogênio caem. Uma vez caindo, obviamente o endométrio vai o quê? Se desprendendo da parede do útero e essa mulher menstrua. Tá certo?
E aí, a partir do dia que ela menstrua, não esqueçam, ela está menstruada. Mas lá no ovário dela já começou novamente aquele moído de FSH e LH subindo, o folículo ovariano se desenvolvendo para romper, para ovular. Por isso que se chama ciclo, porque não tem fim, certo? Não tem início, nem meio, nem fim, vai acontecendo, tá bom? Então, a mulher, o primeiro dia que desce a menstruação dela, pode ter certeza que lá no ovário dela já começou a acontecer tudo isso aqui. Maturação de folículo ovariano, até o 14º dia, FSH e LH em alta, rompe folículo, ovocita, ou seja, ovula, certo? E aí, nesse intervalo de tempo, a mulher menstruou, passou a menstruação, mas o corpo dela já está o quê? Se preparando para encher o endométrio novamente. Não engravidou? Menstrua novamente. E assim, por quê? Por diante. Tá certo? Cuidado, cuidado. Isso daí é um ponto extremamente crítico, tá bom? Não tem como vocês entenderem o porquê que a mulher menstrua, o porquê que a mulher gesta, o porquê que durante a gestação progesterona mantém-se em alta, se vocês não conseguem entender essa parte básica da fisiologia, certo? Em enfermagem, em medicina, a gente não tem como entender nada se a gente não tem conhecimento básico de anatomia e fisiologia. Tá certo? Então, tipo, se eu entender, né? Diga aí. Tipo, ela menstruou. Aí o FSH, o LH vai estar em alta até os 14 dias dela, né? Iniciais. Primeiros 14 dias. Aí ela ovulou. O ovocito 2 saiu Aham. dela, vai para as chuvas uterinas. Uhum. E aquele resto do ovocito, que é o folículo, né? O folículo, que é o corpo de gráfico, você fala? Isso. Ou corpo Ele já vai lúteo. começar a trabalhar para que ocorra uma nova vascularização no corpo dela. Isso. E quando ele começa a trabalhar esse folículo de Graafi, o corpo lúteo, ele trabalha na produção de estrogênio e progesterona. Aí, estrogênio e progesterona vai agir diretamente no endométrio. Sei. Aí esse resto de folículo, ele já vai trabalhar para a próxima menstruação se não ocorrer uma ovulação, se ela não fecundar. Isso. Se não fecundar, aí não adianta corpo lúteo ou folículo de Graafi continuar produzindo estrogênio e progesterona. Aí ele vai regredir e vai formar uma estrutura que nós chamamos de corpo albicans ou corpo branco, lembra? Lá da outra aula. Fica tipo uma cicatriz no ovário, certo? E aí, entendam que no ovário existem inúmeros folículos. E aí, um outro folículo já provavelmente do outro ovário, já que desse mês foi de um lado, do outro mês vai ser do outro lado, né? Aí, um outro folículo do outro ovário vai começar a entrar em jogo para essa questão de FSH. Porque os ovários são alternados. Alterna. Isso mesmo. Aí o outro ovário para que ocorra esse ciclo, né? Exatamente. Quando eu falo para vocês que o homem ele produz espermatozoides dia a dia, é porque de fato na aula lá de sistema reprodutor masculino nós vimos que a espermatogênese é a todo momento, a todo minuto. Já na mulher, ela nasce com a quantidade de folículos ovarianos específicos para toda a vida dela. São células que não são formadas, não são geradas. Né? Então, por exemplo, eu, Silvia, tenho 30 anos. Então, todos os meus folículos ovarianos têm mais de 30 anos, né? Porque eu passei 9 meses na barriga da minha mãe. Então, todos os folículos ovarianos, lembrem-se que dentro de cada folículo ovariano tem um posterior, que é o ovócito 2. Então, a mulher, ela nasce com a quantidade total de folículos ovarianos que ela vai ter durante a vida toda. Sendo que a cada ciclo, um folículo específico vai ser
escolhido para ser amadurecido e ocorrer a ovulação, certo? Ok? Então, cuidado com isso aí, tá certo, gente? Vejam aqui na imagem, rapidamente, o ovócito 2 sendo fecundado por um espermatozoide. Aí forma o que nós chamamos de concepto. Esse concepto, ele vai sofrendo várias divisões celulares até chegar ao útero propriamente dito, né? E aí vejam aqui, ó, que tem uma camada de sangue no útero, que é o que a gente chama de endométrio. Esse concepto, ele vai fazer o quê? Ele vai literalmente se inserir, ele vai cavar para se implantar na parede do endométrio, ó. Ele vai se implantar na parede do endométrio, que é o que nós chamamos de nidação. Tá certo? Por quê? Porque esse concepto, essas células iniciais que posteriormente, depois de se desenvolverem, vão dar origem a um novo ser, uma nova vida, nas primeiras semanas, nutrientes, oxigênio vão ser ofertados a esse concepto a partir do sangue que enche esse endométrio. Então, por isso que ocorre esse processo que nós chamamos de nidação, tá bom? Mas nós vamos ver com um pouquinho mais de detalhes um pouco à frente, tá bom? Mas em se tratando de fecundação, sempre que falar em fecundação, gente, lembrem-se de um ovócito 2, o que o povo chama popularmente de óvulo, certo? Da mulher, e um espermatozoide. Os dois, quando se unem, né? Quando esse espermatozoide consegue adentrar o ovócito 2, certo? Ocorre um fenômeno que nós chamamos de quê? De fecundação, tá bom? Lembrem-se sempre que o ovócito 2 tem 23 cromossomos, que é a herança genética ofertada pela mãe, e cada espermatozoide tem 23 cromossomos também, que é a herança genética fornecida, ofertada por quem? Pelo pai. Nós, seres humanos, se nós não tivermos nenhuma doença genética, o natural é que tenhamos 46 cromossomos. 23 vem da mãe e 23 vem do pai, tá certo? Então, se ocorre a união de um espermatozoide com um ovócito 2, eles vão se misturar. Eu vou ter 46 cromossomos, né? E aí, a essa misturinha, nós damos o nome de zigoto ou de célula ovo, certo? Geralmente, essa fecundação, esse encontro, gente, do ovócito 2 e os espermatozoides para ocorrer a fecundação, geralmente ocorre na primeira porção da tuba uterina, tá certo? Imaginem a tuba uterina dividida em 3 porções diferentes. Então, vejam aqui que na primeira porçãozinha, já no final da primeira porção, é onde vai ocorrer o quê? Essa fecundação. E o que é essa fecundação? A união de um ovócito 2, que é o que o pessoal chama popularmente de óvulo, mas isso está completamente errado. Isso é um golpe na embriologia, certo? Se chama ovócito 2. O ovócito 2 está lá, pronto para jogo, passeando pela tuba uterina e vem um espermatozoide e encontrou. Né? E aí, quando eles se juntam, quando eles se fundem, tá certo? É o processo que nós chamamos de fecundação. Uma vez ocorrendo a união entre essas células, esses gametas, masculino e feminino, nós damos o nome não mais de espermatozoide e não mais de ovócito 2. A junção, a mistura dos dois, nós vamos dar o nome de zigoto ou célula ovo, certo? Onde é, professora, que ocorre geralmente essa fecundação? Primeira porção da tuba uterina, tá certo?
E aí, gente, quando ocorre a união desses gametas, ou seja, do ovócito 2 com o espermatozoide, como eu já falei, cada um tem 23 cromossomos. Uma vez os dois se juntando, vão dar origem ao quê? A uma nova vida, a um novo ser que vai ter 46 cromossomos, tá certo? Sendo 23 de herança genética da mãe e 23 de herança genética do pai. É tanto que, eu não sei se vocês já prestaram atenção, tem um ditado que diz, menina, o filho de fulaninha de tal é uma misturinha boa dela e do marido. Literalmente, nós somos misturinha dos pais da gente, porque nós temos 23 cromossomos da mãe e 23 cromossomos do pai, tá certo? E aí, eu pergunto para vocês, qual é a condição prévia, o que é que tem que acontecer antes, indispensavelmente, para que essa fecundação ocorra, gente? A fecundação, ela ocorre do nada ou precisa de uma condição prévia? Precisa de uma condição. Precisa de uma condição prévia. O que é essa condição prévia? O que é isso que acontece que eu diga? Só ocorre fecundação se antes acontecer isso. No corpo da mulher. Se o corpo da mulher estiver preparado. Se o corpo da mulher estiver preparado, mas preparado em que sentido? Lembre-se que fecundação é a união do espermatozoide com o cito 2, com o ovócito 2. O que é que precisa antes de tudo? Antes mesmo da ejaculação do homem no canal vaginal, o que é que precisa antes de tudo para que ocorra essa fusão de gametas? Me diga uma coisa, se essa mulher tiver relação sexual com o companheiro e ela não estiver em período fértil, ela vai engravidar? Perfeito. A Só se ela estiver ovulando. Exatamente. Se não tiver, não. Se ela não estiver no período fértil, gente, e entenda um período fértil como aquele momento que ocorreu a ovulação, que o cito 2 está para jogo ali. Se ela não tiver ovular, ela pode ter relação sexual quantas vezes ela quiser com ejaculação, todo dia, e não vai ocorrer a fecundação. Se não tiver ovócito 2 para Então, professora, é isso que acontece com as mulheres que tomam anticoncepcional, no caso elas não ovulam, é isso? Isso mesmo. Uhum. Mas isso aí, mas por que às vezes acontece com mulheres que mesmo tomando anticoncepcional, elas engravidam? No caso, deixa eu ver, o jeito que elas tomam é inadequado, é isso? Ou elas não tomam direito? Pode não tomar direito, certo? Ou não esqueçam-se de uma coisa, lembrem-se sempre, nenhum método contraceptivo é 100%. Por mais que essa mulher tome o comprimido, né? O anticoncepcional bem direitinho, religiosamente, ele tem uma eficácia, a literatura científica mostra que a eficácia é de 97%, no máximo 98%. 98% não é 100%. Então, qual é o conselho que eu dou? Não confie, não. Não é para ovular, mas não tem como garantir que nunca na vida ela vai ovular tomando anticoncepcional. Entendam que nesses 2% que restam para completar 100%, existe uma brecha. E nessa brecha, por menor que seja, ela pode ovular. Ela Existe alguma eficácia em relação a você tomar o anticoncepcional comprimidinho, que você toma todos os dias, ou a injeção, que às vezes tem mulheres que só tomam uma vez a cada 3 meses, ou uma vez no mês? Existe alguma diferença de eficácia ou é a mesma? Existe diferença, por quê? Porque, como eu falei na aula passada, depende do que você quer e depende desse paciente, dessa pessoa.
Lembra que eu dei até o exemplo? Se eu, Silvia, tomasse o anticoncepcional oral, o comprimidozinho, para métodos contraceptivos, para evitar bebê, eu estaria completamente comprometida, completamente, como que eu posso dizer, prejudicada, porque eu esqueço. Eu não tomo todos os dias no mesmo horário. Tem dias que eu não tomo, aí no outro dia eu tomo dois, né? Então, isso já iria diminuir bastante a eficácia para mim, Silvia, se o meu objetivo desse anticoncepcional fosse contraceptivo, certo? Para mim, Silvia, para evitar bebê, né? Evitar gestação. Se fosse o caso, o oral já não servia para mim. Teria que ser eu evito todo dia. tem que o quê? Tem que tomar o injetável, tem que fazer o uso do injetável, porque não tem como esquecer. Vem uma carga hormonal bem maior, certo? No injetável, porque é como dizem no popular, é uma lapada só. Então a carga hormonal é bem maior. Para que esses hormônios eles fiquem circulando no corpo dessa mulher durante um mês todo ou durante 3 meses. Porque existem injeções, né? Existem anticoncepcionais injetáveis, como você falou, que são trimestrais. Mas lembrem-se sempre que nenhum método contraceptivo ele é 100% isoladamente. Né? Se você, por exemplo, só para eu não esquecer, se você toma o comprimido, tá? Por mais que você tome direitinho, se você quer de fato evitar e chegar bem perto dos 100% de contracepção, toma o comprimido e faz o uso de método de barreira, como preservativo, certo? Porque nenhum método contraceptivo ele vai ser 100%. Ele pode chegar perto de 100%, mas não chega. E se não chega perto de 100%, não, nem o de barreira, porque pode estourar. Se ele não for bem colocado, ele pode estourar. Né? A pílula do dia seguinte, por mais que você tenha um coito, tava com o de barreira, mas estourou a camisinha. Você tomar agora é uma carga hormonal imensa. Eu não sei se a outra professora falou para vocês, mas um comprimido de pílula do dia seguinte equivale a mais de 10 cartelas de anticoncepcional diário. Mas ainda assim, não veda a possibilidade de ocorrer fecundação. Então, o certo se você não quer engravidar, então você toma um remédio, você usa camisinha e você peça a Deus para não engravidar. Exatamente. É melhor não fazer nada, não, Pedro, porque isso é fisiológico. A questão dos hormônios da gente é como diz manhã, sabe? A manhã diz muito assim. É melhor não mexer, porque depois que mexe. Não pode parar de mexer, não. Não tem como, porque é fisiológico. Tem que estar mexendo de vez em quando. Mas tá aí, como é que se diz? Os brinquedinhos da vida, né? Tá aí, mas o brinquedinho não é igual, amigo. O brinquedinho não é igual ao pele a pele. Não é. Tá aí a mão. O brinquedo não funciona. Nem brinquedo, nem dedo. Pois é. Não presta. Tipo, achar. Mas é real, gente. Ó, se mexer, não tem como não mexer mais, não. Uma vez mexido, já era. Então, não existe esse negócio de é melhor não fazer. A fisiologia vai pedir. É a mesma coisa do que eu passar o dia todinho bebendo água e não querer fazer xixi. Chegar uma hora que vai ter que fazer. Vai ter que fazer. O corpo pede. Então, assim, se não quer engravidar, eu não sei, não é da época de vocês, não. Vocês são muito novinhos. Mas é da minha época, eu ainda era criança. Mas eu não sei se vocês já ouviram falar que teve uma época no Brasil que ocorreu um fenômeno que se chama de baby boom. Baby boom, uma explosão de bebês. O que é que isso significa? Muitos anticoncepcionais orais, o comprimido diário, estavam sendo produzidos de forma a não ter hormônio. Era comprimido de farinha, como chamam. Então, muitas mulheres engravidaram, mesmo tomando
anticoncepcional. Então, o que é que esse evento mostrou, né, pra gente, cientificamente falando? Que em relação a métodos contraceptivos nunca vai ter um 100%, e que se você quer vedar possibilidades de gestar, de fecundação, sempre combine um com o outro, né? Na época que eu tomava anticoncepcional para contracepção, não tinha quem me fizesse a fazer alguma coisa sem preservativo. Você é doida? Vai que, né? Mesmo eu tomando o negócio direitinho, vai que naqueles 2% de brecha eu tivesse ovulando, né? Aí nós, mulheres, né, somos donas do nosso próprio corpo. A gente é que estabelece as regras. Não caiam nessa conversinha de camelô, não. De que, você toma anticoncepcional, então vamos fazer sem. Ei, não venha não, viu? Eu dizia logo, se quiser é assim. Se não quiser, tudo bem. Então vocês botem moral Silvinha, no negócio. Oi. e vamos supor assim, uma pessoa ela é casada, ela namora, aí a vida de casado, quem namora, né, tem uma vida ativa sexualmente. Aí a mulher tá lá tomando seu anticoncepcional direitinho, aí ela separa. Aí quando a pessoa separa, né, deixa mais de coisar. Aí quando a mulher separa, ela pode também assim deixar de estar tomando anticoncepcional porque deixou mais a vida ativa. Aí depende, né? Se essa mulher, por exemplo, depende da. Aí é onde fala comigo, viu, Pedro? Aí é onde a maioria das mulheres cai no golpe e engravida. O perigo aí, como Rosália falou. Geralmente, para não ter recaídas, o negócio tem que estar muito bem resolvido, né? Mas sempre rolam as recaídas quando é fim de relacionamento. Aí é aquele negócio, o golpe tá aí, cai quem quer. Eu não arriscaria. E no caso, precisa ver a fisiologia da mulher. Porque, por exemplo, eu, mesmo achando sexualmente ativa, eu tenho síndrome do ovário policístico. Então, eu não posso deixar de tomar, certo? Então, tudo depende do contexto. E nada é via de regra. Cada caso é um caso. Eu vou fazer uma pergunta. A outra professora falou que o anticoncepcional trimestral era mais para a mulher que está no aleitamento materno, nesse período. Geralmente, para nós que não quer engravidar, o correto era a gente tomar o mensal, não o trimestral. Por quê? Assim, eu, Silvia, a mulher, quando ela está em aleitamento materno, o que eu tenho de conhecimento científico, né? É que ela pode tomar contraceptivo, o ideal. Não é que seja injetável, porque o injetável ele tem uma carga hormonal bem maior em consideração se a gente for comparar com o comprimidozinho diário. Mas o que é que acontece? A maioria dos anticoncepcionais, vocês podem prestar atenção, principalmente as meninas que fazem uso de anticoncepcional oral, podem prestar atenção que é combinação hormonal de estrogênio e progesterona. Tem esses dois hormônios, certo? Mas a mulher, depois de parir, né, está em aleitamento materno, certo? Está amamentando. E aí vocês não caiam no golpe de que dizem que o aleitamento materno em livre demanda, ou seja, você dá o peito para o bebê a hora que ele quiser, funciona como anticoncepcional, porque nessa conversinha a mulher se ferra, desculpem a expressão, porque conheço casos de logo depois que pariu, praticamente já embuchou de novo, já engravidou de novo. Então, isso, não confie nessas coisas muito naturais, não, viu? E aí, o que é que... Pode falar. Que o aleitamento ele previne, anticoncepcional? Uhum. O aleitamento materno em livre demanda, ou seja, a hora que o bebê quiser, funciona como um contraceptivo, mas isso daí, cuidado, isso é perigoso. E aí, o que é que a literatura científica fala, que eu saiba, é que essa mulher, ela pode tomar anticoncepcional oral,
o comprimidozinho diário, mas não pode ser o anticoncepcional que é combinado com estrogênio e com progesterona. Tem que ser o anticoncepcional que tenha apenas progesterona. Não pode ter estrogênio porque prejudica o bebê. Tudo de hormônio nessa mulher que está amamentando, gente, vai passar para o bebê pelo leite materno. E não é interessante para o organismo do bebê estar recebendo carga de estrógeno, certo? Então, o que eu sei é que é recomendado a mini pílula com progesterona apenas, com progesterona isolada, certo? Mas posso pesquisar porque pode ser uma atualização que eu não saiba. Mas até onde eu sei é essa pílula isolada de progestágeno, tá certo? Ok. Então não interessa. Pode falar. Se engravida no período fértil. Eu tenho uma amiga que ela engravidou quando estava menstruada. Diga aí. Eu queria saber como que foi isso. Nada do nosso corpo, gente, funciona como uma receita de bolo. É como se a gente tivesse. É para acontecer assim, o passo a passo, mas pode ocorrer algum desequilíbrio hormonal a ponto de interferir esse passo a passo, né? Eu ia até comentar com vocês essa coisa, porque homem é cheio de conversinha de camelô. Aí o que é que os homens dizem muito? Tem homem que tão doido com essas coisas que não deixa a mulher nem em paz no momento que ela está menstruada. Tem relação quando a mulher está menstruada, né? E aí tem uma conversa de dizer que eles acham que eles ouviram, como se fossem fisiologistas, que nesse período não tem perigo de engravidar e que pode ejacular dentro. Ei, não venha com essa conversinha pra cima de mim, não. Não venha não, porque pode acontecer algum erro no meio do caminho e essa pessoa engravidar, como aconteceu com sua amiga. Pode ter ocorrido um desequilíbrio hormonal, né? Uma flutuação, uma variância nos níveis desses hormônios dela, que no momento em que ela estava menstruando, já tinha ovulado. Pode acontecer. Então, pelo amor de Deus, meninas, não caiam nessa conversinha de camelô, não. Não caiam, não caiam, não caiam, porque o nosso corpo ele tem um padrão de funcionamento. Mas isso não quer dizer que a todo momento ele vai funcionar nesse padrão. Nem máquina funciona 100%. Nenhuma máquina. Como é? Ela tomou até pílula dia seguinte. E não teve jeito. Por quê? Porque o ovócito dela já estava lá na primeira porção, só esperando. Venha, venha, venha e pá. Rolou. Então, nunca funciona. Nada na vida é 100%, gente. Não. Cuidado. É complicado isso. Pode falar. Existe anticoagulante para mulher não menstruar? Existe, né? Anticoagulante? Anticoncepcional, não? Não, uma amiga minha, ela disse que para poder ter a relação, né, com o cara lá, ela tomou, parece um anticoagulante para não menstruar na hora. Nunca ouvi falar disso, não. O que acontece para a mulher não menstruar entre um mês e outro, digamos assim, é emendar uma cartela de anticoncepcional com a outra, né? Não dá aquela pausa, que geralmente é de 7 dias. Mas anticoagulante, antiagregante plaquetário, o conhecimento que eu tenho de farmacologia, não tem nenhum que tenha essa aplicação para evitar que ela menstrue no ato, não. É novo. Eu tinha uma amiga que ela fazia isso, tinha um evento que ela ia pra praia, piscina, aí chegava perto desses 7 dias e ela ia sangrar, ela não dava a cartela. Deus me Depois que livre. passava esse período, ela interrompia. Né? Deus me livre, o corpo da mulher exposto a uma carga hormonal imensa. E eu não sei se vocês viram na aula de contraceptivos, nós mulheres que tomamos anticoncepcional, né?
nós estamos mais sujeitas, digamos assim, a câncer de mama, a câncer de colo de útero, câncer de ovário, porque são órgãos que estão sendo expostos a uma carga hormonal muito grande por um longo período de tempo. E aí pode ocorrer uma reprodução celular descontrolada, porque o câncer, né, o evento cancerígeno, ele é justamente caracterizado por uma reprodução desordenada, por uma reprodução descontrolada de células, né? Então, imagine que essas células da glândula mamária, os ovários, o útero, sendo exposto por um longo, por exemplo, eu tomo anticoncepcional desde 14 anos, 15 anos, né? Porque eu sempre tive ovário policístico, então eu sou uma forte candidata para um câncer de mama, para um câncer de ovário, para um câncer de colo de útero, porque há mais de 15 anos, até aqui, né? Porque vai perdurar ainda mais para frente. Eu estou tomando anticoncepcional direto. Então, em algum momento, pode ocorrer um descontrole da reprodução dessas células e aí tornar um câncer, né? Então, uma pessoa que emenda uma cartela de anticoncepcional com a outra, essa pessoa, coitada. É melhor que não E o tenha mesmo, né? anticoncepcional, ele tem alguma prevenção com algum tipo de câncer, alguma coisa assim? Anticoncepcional com prevenção de câncer. Ele tem alguma ligação assim na prevenção? Pelo contrário, ele coloca a gente mais na linha de frente para ter câncer, sim. Vale. Não previne, não. Não tem nenhum anticoncepcional que previna, que diminua as chances, que reduza as chances dessa mulher ter câncer, não. Ele faz com que a gente tenha mais predisposição. Muito pelo contrário, né? Por isso que é tão injusto esse negócio da mulher ter que tomar anticoncepcional a vida inteira. Por que que o homem não faz vasectomia? Do que a gente tá sendo bombardeada por hormônio a vida inteira. Isso é muito errado. Muito errado mesmo. Enfim, é tanto que se vocês forem olhar estudos científicos publicados, dos 20 e 30 anos para cá, a incidência, o número de casos de câncer de mama, de câncer de ovário, são bem maiores em comparação há 40 anos atrás. Por quê? Porque não tinha tanto essa questão de contraceptivo hormonal, né? Isso é algo mais recente, digamos assim, 30, 40 anos para cá. Então, se a gente for olhar os dados epidemiológicos, as mulheres que são diagnosticadas com câncer de mama são bem maiores, esse grupo populacional, do que mulheres há 30, 40 anos, né? Antes desse uso exagerado, descontrolado de anticoncepcionais. Fora que existem mulheres que cada relação que tem toma uma pílula do dia seguinte. Eu fico louca, porque uma pílula do dia seguinte equivale a 10 cartelas de pílulas diárias. O útero dessa mulher passa no mínimo 6 meses para se recuperar da pancada. Aí diga aí, a cidadã toda semana toma uma pílula do dia seguinte. Meu amigo, é um suicídio. Literalmente, é se matar. Sabe? É muito pesado isso. Mas aí o que acontece? A maioria das pessoas não tem essa noção, não tem esse conhecimento. Ou às vezes até tem, mas querem continuar sendo irracionais. Aí é complicado. Né? Porque gosta, né? Né? É estranho. Mas enfim. E aí anticoncepcional masculino? Anticoncepcional masculino? Eu estava vendo estudos, né? Era para ver se desenvolvia. Ainda não tem, não. Que eu saiba, não tem, não. Que barre a espermatogênese não tem, não. Ainda não. Foi até a doida da Jaqueline que compartilhou um estudo científico comigo, mas eu não lembro qual era a fonte agora. Mas vou tentar procurar aqui para... Manda pra mim esse estudo, porque Aí assim... o estudo científico dizia que a aplicação era... Eu ri demais com isso, era até no testículo a aplicação, que eu nunca vi uma coisa dessa. Nunca ouvi falar. Ou era no canal
No canal deferente, é que chama? O canal deferente é o que Aí a sai do túbulo aplicação era feminino. lá e a aplicação era feita a cada 10 ou era 5 anos. A duração. Não, homem, isso daí não existe não. Que danado de anticoncepcional é esse que dura 10, 5 anos? Eu Não, não, mais, não, não, não. Pode até ter sido, existir isso, mas é estudo fajuto. Precisa ver qual foi a metodologia que foi desenvolvida esse estudo, onde foi publicado, porque tem muito fake news. E eu não sei disso, não. E olha que eu gosto muito da área de farmacologia, viu? Eu não sou leiga, não, em farmacologia. E eu nunca ouvi Não, falar eu nisso, acho que ele não. quer falar não de. Acho que ele quer falar daquelas bombas de hormônio quando a pessoa está em transição de sexo, que toma para modificação do Mas corpo. aí bomba de hormônio é diferente de anticoncepcional. É, Eu quero ver esse estudo. Só emito minha opinião depois de ver esse estudo. eu vou procurar ele agora. Então vamos lá, gente. O que ocorre com o espermatozoide após adentrar no ovócito 2? Lembrando que na primeira aula lá eu dei uma informação para vocês em relação ao espermatozoide, ao ovócito 2, que o espermatozoide, naturalmente, só um espermatozoide adentra o ovócito, tá certo? E o que acontece com esse espermatozoide? O que é que entra dele? Ele entra todo? Só uma parte? Como é? Me digam aí. Só uma parte. Só uma parte. Que parte seria essa? Eu esqueci do nome. É a famosa cabecinha. A cauda dele entra, A cauda desprende. a cauda desprende. E aí, só entrando a cabecinha. Só entrando essa parte aqui, essa estrutura aqui. O que é que a gente garante, hein? Só entrando essa parte aqui, o que é que a gente garante? O que é que a gente pode ter de informação em relação a esse novo indivíduo? Lembram lá da primeira aula da gente? O que ele tem dentro? Lembram que eu falei que para esse flagelo ele fazer o movimento ondulatório ou rotacional, aqui na base da cabeça do espermatozoide Precisa existe de o quê? energia. Energia, né? Aí quem é que dá essa energia pro flagelo bater, rotacionar? Eu lembro, se eu não me engano, era frutose, era. Não, a mitocôndria, a organela, né? Aí se só entra a cabecinha, como disse Pedro, essa pessoa ela vai ter mitocôndrias do pai? Todas as Sim. mitocôndrias vão ser de quem? Da mãe, porque essa parte aqui fica de fora, ó. Só entra essa parte do núcleo do espermatozoide, então se essa outra parte, a partir daqui para frente, fica do lado de fora do ovócito 2, nenhuma mitocôndria herdada do pai a gente vai ter. Lembram disso? Lembram? Que as mitocôndrias são organelas que estão aqui e vão produzir energia para o espermatozoide como um total. E essa energia vai o quê? Fazer com que ele se movimente em ondulação, o flagelo faça o movimento em ondulação, ou de quê? Rotação, certo? Mas aí, se quando ele adentra o ovócito 2, só entra a parte do núcleo, da cabecinha do espermatozoide e o resto fica de fora, isso quer dizer o quê? Que nós não temos herança mitocondrial do nosso pai, ou seja, nenhuma mitocôndria que existe no nosso corpo veio do nosso pai, tá certo? E aí, gente, cuidado com isso aqui. Muito cuidado mesmo, tá? Isso é um super detalhe que às vezes muito enfermeiro não sabe, tá? Mas aí, como eu sou nojentinha, eu faço questão de trazer para que vocês saibam em detalhes como é que ocorre esse passo a passo da fecundação.
porque isso cai em concurso, vocês podem ter certeza, certo? Em relação à fecundação, lembrem-se sempre que a fecundação vai ser a união do gameta feminino, que é o ovócito 2, com o gameta masculino, que é o espermatozoide. Quando eu falo gametas, eu estou me referindo a células específicas que têm a função de quê? De reprodução. Tá certo? Então, o gameta feminino vai ser o ovócito 2 e o gameta masculino vai ser o quê? O espermatozoide. O espermatozoide, para ele adentrar no ovócito e ocorrer o fenômeno que nós chamamos de fecundação, não é simplesmente chegou perto e entrou, não. Os pobrezinhos lutam, sabe? Às vezes eu paro e penso, cada pessoa é fruto de um espermatozoide do pai que lutou muito, né? Que nadou muito, que disputou com vários outros espermatozoides e ele foi um vencedor, né? E aí, como é que ocorre o passo a passo? Qual é o passo a passo dessa fecundação, certo? Para que, de fato, esses cromossomos que veio do espermatozoide, eles se juntem com os cromossomos do ovócito 2. Existem 3 etapas diferentes, certo? A gente fala lá na embriologia, né, que a fecundação ela ocorre em 3 etapas diferentes. E que etapas diferentes são essas? Cuidado com isso, tá? Imaginem que essa estrutura aqui, gente, no canto da imagem, é uma parte do ovócito 2, certo? E aqui, obviamente, né, do lado de fora, chegando perto desse ovócito 2, nós temos quem? O espermatozoide. Então, vamos ver o que é que esse espermatozoide enfrenta como barreira até ocorrer essa fusão de cromossomos, certo? Primeiro de tudo, gente, vamos olhar junto comigo aqui esse ovócito 2. Ele é constituído, vejam, que a parte mais externa dele, ou seja, a parte mais de fora, esse azulzinho claro, certo? Nós damos nome a essa estrutura, nós damos o nome de corona radiata. Corona radiata, digamos assim, é como se fosse a camada mais externa do cito 2, do ovócito 2, tá certo? Então, essa parte mais externa do ovócito 2, do popular óvulo, esse azulzinho claro, nós chamamos de corona radiata, tá certo? Coronavac. Não, corona radiata, a coroa que a rodeia, certo? Que circunda o óvulo, o ovócito 2, certo? Aí vejam, lá em um daqueles vídeos que eu mostrei para vocês, que eu mandei para vocês, tem um momento que vários espermatozoides chegam ao redor do cito 2, tá? E todos eles ficam literalmente batendo, tentando perfurar essa corona radiata. Porque essa corona radiata, essa membrana mais externa do cito 2, ela só vai dar uma abertura específica para um espermatozoide. Por mais que tenha vários tentando, mas apenas um vai conseguir, tá certo? Então, vamos lá, ó. Aqui nessa imagenzinha 1, nós temos um espermatozoide, imagino que são vários, tá? Então, nesse momento, os espermatozoides, eles encontraram o ovócito 2, né? A partir do momento que esse ovócito 2, lá em um dos vídeos, mostra que eles começam a liberar prostaglandinas, e essas prostaglandinas são substâncias que literalmente atraem os espermatozoides pelo cheiro, digamos assim. É um sinal, uma sinalização química para dizer, ei, tô aqui, venha por aqui. Então, vários espermatozoides chegam pertinho, tá? Dessa corona radiata.
e começam a tentar perfurá-la, tá? Em um determinado momento, gente, um deles consegue, ó. Tava do lado de fora, conseguiu perfurar a parte, o azulzinho mais claro. Tá certo? Tem possibilidade de 2 furar ao mesmo tempo? Vamos ver um pouquinho mais lá na frente, certo? Certo. A gente tá vendo o que é mais comum, tá? Mas veja que esse daqui venceu. Conseguiu quebrar o primeiro obstáculo, que é a corona radiata, tá? Vejam na imagem que a parte mais externa nós chamamos de corona radiata, que é esse azul mais clarinho, tá? E logo depois desse azul mais clarinho, tem um azul que ele é um pouco mais fechadinho, que é a segunda camada, que reveste esse ovócito 2, tá certo? Essa segunda camada que reveste o ovócito 2, gente, ela é chamada de zona pelúcida. Aqui, ó, zona pelúcida. Vejam que o espermatozoide rompeu a primeira barreira, que foi a corona radiata, tá? Uma vez ele tendo rompido a primeira barreira, ele vai dar de cara imediatamente com uma estrutura chamada o quê? Zona pelúcida, tá certo? O que acontece? Quando ele chega nessa zona pelúcida, ele precisa rompê-la também. Lembrem-se que o espermatozoide está vindo de fora e precisa chegar na parte mais interna possível desse ovócito 2, para ocorrer o que? A fusão dos cromossomos, certo? Os 23 do pai e os 23 da mãe, e começar a gerar um novo ser, tá certo? Então, perfurou, penetrou a corona radiata, que é a mais externa, logo em seguida dá de cara com o quê? Com a zona pelúcida, que é uma camada, bioquimicamente falando, formada, constituída de glicoproteínas. Quando eu falo em uma constituição glicoproteica, eu estou falando que eu tenho tanto glicose quanto proteínas na constituição dessa camada, dessa zona pelúcida, tá certo? É a próxima barreira que esse espermatozoide tem a vencer, certo? Vamos lá! Quando ele entra em contato, gente, com essa zona pelúcida, vejam aqui, ó, na primeira imagem do espermatozoide, estão vendo uma partezinha no núcleo. Essa partezinha que ela é mais arroxeada, mais lilás. Aqui bem no topozinho do núcleo. Essa região é chamada de vesícula acrossômica. Vixe Maria Silvia, se ela existe, tem um porquê. Quando o espermatozoide rompe a corona radiata, passou pelo primeiro obstáculo. Segundo passo, deu de cara com a zona pelúcida. O que é que ele vai fazer? Vai romper essa vesícula acrossômica e aí a substância, as enzimas que tinha dentro dessa vesícula acrossômica, elas vão atuar de forma a corroer, digamos assim, a zona pelúcida, abrir passagem, que é o que nós chamamos de reação acrossômica. E aí vejam, ó, o espermatozoide cada vez mais próximo de chegar onde ele quer. A partir do momento, gente, que esse jovem cidadão consegue romper a zona pelúcida, consegue realizar a reação acrossômica, o que é que acontece? Esse ovócito 2 se fecha. Se fecha para quê, hein, Silvia? Até esse momento aqui, vários espermatozoides que estão do lado de fora ainda estão tentando entrar também.
E é como se o ovócito estivesse fazendo charme para esses pobres que estão lá tentando, tipo, continue lutando aí para me conquistar. Mas a partir do momento que o espermatozoide consegue penetrar a zona pelúcida, faz essa reação acrossômica. O que é, Silvia, essa reação acrossômica? O rompimento dessa vesícula acrossômica e as enzimas que tem nessa vesícula acrossômica disparam o que nós chamamos de reação acrossômica, que vai promover de fato o rompimento dessa zona pelúcida. Uma vez essa zona pelúcida sendo rompida, gente, é como se toda a estrutura por fora do ovócito 2 vedasse. Como se virasse um concreto que sinaliza para os espermatozoides: ei, nem tente mais. Alguém já me conquistou. Beleza, valeu, falou, tchau. Certo? Ocorre um bloqueio dessa zona pelúcida. Então, não adianta. Os pobres dos espermatozoides já desistem, porque eles já entendem que não vão conseguir. Vejam como a natureza é perfeita. E lá em um dos vídeos que eu disponibilizei para vocês, mostra bem direitinho isso. Uma vez o espermatozoide conseguindo ir ultrapassando essas barreiras, né, da corona radiata, da zona pelúcida, opa, ultrapassou a zona pelúcida, veda tudo, veda. Não tem saída mais, nem tente, certo? E aí depois que ele consegue tudo isso, gente, vejam aqui, ó, a base, onde tem o quê? As mitocôndrias, que serviram para dar energia para o movimento do flagelo, tanto ondulatório como rotacional, certo? Fica do lado de fora, tá? O flagelo e a base do núcleo, que tem mitocôndrias, ficam do lado de fora. Só entra o quê? O núcleo do espermatozoide. O que tem nesse núcleo? 23 cromossomos, que são de herança de quem? Do pai. No núcleo desse ovócito 2 tem o quê? 23 cromossomos que são de herança da mãe, certo? E aí a junção de 23 mais 23 vai me gerar o quê? A fusão das membranas plasmáticas. Não existe agora mais gameta masculino e gameta feminino. Os dois tornaram-se o quê? Um só. E aí, a essa fusão de 23 cromossomos com 23 cromossomos do pai e da mãe, nós damos o nome de quê? De célula-ovo, zigoto ou concepto. Certo? Até aí, tudo bem, gente? A gente pode seguir em relação a isso. Isso aqui dá uma questão linda, lindíssima, para qualquer prova. Aí, os cromossomos vai formar célula o quê? Você disse o nome aí agora? célula-ovo, zigoto ou concepto. São essas três possibilidades de nome. Célula-ovo, zigoto ou concepto. Show. Certo? Lembrem-se que para ocorrer a fecundação, entendam como fecundação, sempre a união do gameta feminino com o gameta masculino. Lembrem-se que a fecundação não é só chegar perto, valeu, falou, tchau, uniu, não. Existem essas 3 etapas. E que 3 etapas são essas? Penetração por parte do espermatozoide da corona radiata. O que é corona radiata? A membrana mais externa desse cito 2. Depois de ultrapassar a corona radiata, esse espermatozoide dá de cara com quem? Com a zona pelúcida. No momento que ele vai tentar penetrar a zona pelúcida, ocorre o fenômeno que nós damos o nome de reação acrossômica.
O que é essa reação acrossômica? Nada mais é do que a liberação de enzimas por parte do espermatozoide que estavam aqui nesse espaço acrossômico, né? A liberação dessas enzimas para conseguir penetrar, para conseguir, digamos assim, entre aspas, corroer, né, essa zona pelúcida de uma forma mais efetiva. Uma vez conseguindo uma brechinha para ultrapassar essa zona pelúcida, imediatamente, gente, depois que o espermatozoide adentra a zona pelúcida, imediatamente ela se bloqueia. Ocorre o bloqueio da zona pelúcida, ou seja, quem entrou, entrou, e quem não entrou, não entra mais. Certo? E aí, percebam que a única parte que de fato adentra no ovócito 2 é o núcleo. São os cromossomos do espermatozoide. Flagelo e a base do núcleo não entra, então mitocôndrias que seriam herdadas teoricamente por nós, herdadas do nosso pai, a gente não tem. Todas as nossas mitocôndrias, que são organelas, que são estruturas celulares responsáveis por produzir energia, lá na citologia, a mitocôndria é conhecida como a indústria de energia, digamos assim, a matriz de energia. Nós, enquanto seres humanos, nós não temos nem sequer umazinha mitocôndria que venha dos nossos pais. E aqui, ó, a embriologia explica o porquê. Porque só o que adentra, né, do espermatozoide no momento da fecundação, só o que adentra o ovócito 2 é o que? São os cromossomos do pai, tá certo? E aí, depois de juntar cromossomos do pai com cromossomos da mãe, ocorrer uma fusão, uma união de membranas plasmáticas, nós temos como resultado o que chamamos o quê? De célula ovo, ou zigoto ou concepto. Isso vai depender da literatura, tá? Mas célula-ovo é a mesma coisa que zigoto, que é a mesma coisa que o quê? Concepto, certo? Esse é o fenômeno da fecundação. Não esqueçam, para ocorrer fecundação, antes mesmo desse homem ejacular no canal vaginal dessa mulher, ela precisa ter ovulado. Tá certo? E aí nós vamos precisar lá dos conhecimentos de ciclo ovariano e ciclo menstrual, certo? Então, uma coisa tá ligada à outra. Não se enganem, na prova de vocês vão vir gráficos de variação de quantidade de hormônio. E eu preciso que vocês saibam interpretar, tá certo? Ok? Não gostando disso, não. Pois comece a gostar. É pro bem de vocês. E aí eu pergunto para vocês, o que ocorre após a fecundação? Em uma única imagem, certo? Vamos de novo, ó, o ovócito 2 aqui, tá? Foi lançado na tuba uterina logo após o que? A ovulação, que o correto é chamar ovocitação, né? Porque é um folículo ovariano que rompe e coloca para a tuba uterina um ovócito 2, não é um óvulo. Então, não é ovulação. Se a gente for ao pé da letra da fisiologia, nós temos uma ovocitação, tá? Então, o ovócito 2 tá para jogo, para ser fecundado. Tá caminhando no decorrer da tuba uterina, tá? Como é que ele caminha? Lá em um dos vídeos, vocês vão perceber que é como se existissem uns pelinhos no interior, na parede interna das tubas uterinas. Mas não são pelinhos, são estruturas que nós chamamos de fímbrias, certo? E essas fímbrias, elas fazem movimento ondulatório e não é por nada que elas fazem esse movimento ondulatório. Elas ficam nesse movimento de vai e vem justamente para empurrar o cito 2 para frente. Tá bom? Aí tá lá, esse cito 2 na primeira porção da tuba uterina. Teve relação sexual, ejaculou dentro do canal vaginal. Opa! Em um momento dessa caminhada, né, dessa corrida,
desses espermatozoides no sêmen, né? Eles vão encontrar esse cito-2. Como é, Silvia, que encontra esse cito-2? A partir da liberação de prostaglandinas por parte do ovócito 2. É uma sinalização química, tá? É como se fosse um cheirinho que o ovócito 2 solta para guiar esses espermatozoides e dizer, ei, eu tô aqui. Então, esses espermatozoides, ó, chegam e começam a tentar conquistar esse cito-2, né? E aí vai acontecer o que acabamos de falar, a questão do início das 3 etapas da fecundação. Apenas um desses milhares, bilhares de espermatozoides vai conseguir o quê? Penetrar a corona radiata. Logo em seguida vem o quê? Zona pelúcida. Não confundam. No momento da zona pelúcida é que ocorre a reação acrossômica, tá certo? Que é o que vai abrir o caminho da zona pelúcida para esse espermatozoide adentrar um pouco mais a esse ovócito 2, né? A partir do momento que ele consegue romper essa zona pelúcida, certo? Ocorre um bloqueio. A zona pelúcida, opa, abriu uma brecha, adentrou, veda tudo. Os que estão fora não vão nem tentar mais, porque não rola. Tá bom? Ultrapassou a zona pelúcida, vai ocorrer o que? A fusão, a união das membranas plasmáticas, certo? Tanto do espermatozoide quanto do ovócito 2, tá bom? E aí isso vai gerar o que nós chamamos o que? De zigoto. Já tem uma misturinha dos cromossomos da mãe com os cromossomos do pai em um resultado que nós chamamos de zigoto, célula-ovo ou o que? Concepto. Esse zigoto, ele começa a sofrer várias divisões celulares, certo? Primeira divisão é o que chamamos de mitose, aí vai formando várias outras células. Eu não vou cobrar isso de mitose, estágio de 2 células, 4, mas o que é que eu preciso que vocês entendam? Que uma vez ocorrendo a fecundação, o ideal é que esse concepto, que esse zigoto, que essa célula-ovo vá sofrendo multiplicações celulares, certo? E aí, esse... Tipo na biologia, que eu não estou me lembrando direito, que a gente estuda no ensino médio, que é mitose, meiose... Isso mesmo. Esqueci, são 4, né? Isso, no caso aqui começa com a mitose, porque a gente vai multiplicar, né, a quantidade de células. A meiose, ela ocorre, por exemplo, lá na formação de gametas femininos ou masculinos, que cada um vai carregar 23. Nós, como seres humanos, temos 46 cromossomos, mas cada uma das nossas células reprodutivas vão ter 23. Aí é pelo fenômeno, dentre outros vários, que a gente chama de meiose, mas aqui a gente está querendo multiplicar a quantidade de células e não dividir. Então, inicia pela mitose. Veja que aqui eu tenho uma célula que se uniu aqui, eu já tenho outras, aí vai aumentando em quantidade. Então, quem dá o pontapé inicial, o passo inicial é a mitose, certo? E aí, essa fecundação, ela ocorre na porção inicial da tuba uterina, mas não esqueçam que as fímbrias estão lá empurrando, tá? Ocorreu a fecundação, esse zigoto continua sendo empurrado, né? Para chegar, a ideia é que chegue onde? Lá no útero. Mas só pode chegar lá no útero quando todo o cenário desse útero estiver o quê? Preparado. E aí, quando eu falo em o útero estar com o cenário todo preparado, eu estou me referindo o quê? O endométrio precisa estar presente. Precisa estar vascularizado, precisa o quê? Estar cheio de sangue para receber essa célula ovo, tá certo? Então, enquanto essa célula ovo vai seguindo o caminho, enquanto vai dando tempo para o útero ir o quê? Se preparando,
o endométrio ir vascularizando, ir espessando de tamanho e ficar bem cheinho de sangue, né? Ele vai caminhando até que chega ao útero, tá? Cai no útero, né? Lá num dos vídeos que eu mostrei para vocês. Tem isso, certo? Percorreu, ó, gente, tudo isso aqui, fecundou mais ou menos aqui. Continua percorrendo, né, pelo movimento das fímbrias, tá certo? E aí, enquanto ele vai percorrendo esse caminho, o útero está o quê? Se preparando. Se preparando em que sentido, Silvia? O endométrio está sendo formado e está sendo o quê? Aperfeiçoado, né, para poder receber esse zigoto, né? E aí, como é que ele está sendo preparado? Opa, aqui, ó, corpo lúteo ou folículo de Graaf está trabalhando, produzindo estrogênio e progesterona, que são hormônios ovarianos que vão estimular diretamente o que? A vascularização e a manutenção do endométrio. Beleza, veio viajando, caiu no útero. Opa, ele desce escorregando a parede do endométrio. Tá? E aqui nesse momento em que essa célula ovo, esse zigoto, ou esse concepto, ele vê que o ambiente realmente está propício para ele pensa o quê? É aqui que eu vou ficar. Nos primeiros dias eu tenho. É como se aquele ditado, sabe? Casa, comida e roupa lavada. No caso aqui é oxigênio, hormônio e glicose, que são nutrientes, né? Então, esse endométrio vai fornecer para esse zigoto casa, comida e roupa lavada. Glicose, oxigênio e hormônios nos primeiros dias. Então, o que é que ele faz? Se ele se sentiu bem acolhido, se ele se sentiu bem recebido, ele vai se implantar. Ele vai cavar um espacinho nesse endométrio para ficar lá por um período, passar uma estadia, uma temporada. E aí, gente, é esse processo que o zigoto, que a célula ovo, que o concepto, né, faz em se aderir ao procurar um espaçozinho para se inserir, para se colocar parcialmente dentro do endométrio, nós damos o nome de nidação. Tá certo? A esse fenômeno, nós damos o nome de nidação. E aí, Silvia, como é que a gente pode perceber? Por exemplo, eu tive relação, estava no período fértil, meu companheiro ejaculou no canal vaginal. Como é que eu sei, por exemplo, se fecundou e se aconteceu uma nidação? Ei, o endométrio é o que mesmo, hein? Que vocês me disseram? O que é o endométrio? Uma camada vascularizada de sangue. E o que é nidação? É a penetração do outro nessa camada. Certo. Me diga uma coisa. Esse zigoto, essa célula ovo, esse concepto, cavando um pouquinho para ficar dentro desse endométrio, para ficar alojado lá. Será que pode acontecer algum sangramento? Acredito que sim, um pouco. Uhum. Então, cuidado, que às vezes, quando ocorre a nidação, ocorre um sangramentozinho pouco, Aí a mulher pensa que é menstruando. E não é. É um sangue vermelho vivo, mas ele é como se fosse líquido, feito água.
Porque o sangue da menstruação, ele é um pouco viscoso, né? Porque ele sai com um pouco de muco, de secreção, então ele é um pouco ligadinho. Não é como água, fluido. Mas quando acontece a anidação, na maioria das mulheres, elas percebem a presença de um pequeno sangramento na calcinha, né? E aí muitas vezes elas pensam que é um sinal da menstruação, mas não é. É um sinal que o corpo está dando da anidação. É só pensar pela lógica. A anidação vai ser a célula ovo, o zigoto, cavando um espaçozinho para adentrar, para se fixar na parede do endométrio. Se o endométrio é uma camada vascularizada, ou seja, cheia de sangue, nessa inserção pode acontecer um pequeno sangramento. Então, não muito raramente, é bastante comum, durante a anidação, essa mulher ter sangramento vaginal. Esse tipo de sangração pode ocorrer se a mulher fez o ato após os 14 dias da ovulação? Se isso pode acontecer após 14 dias da ovulação, pode, porque vai depender da quantidade de tempo que esse zigoto perde percorrendo o final dessas tubas. Existem mulheres, nunca. Por exemplo, meu útero não é do tamanho do seu e as nossas tubas uterinas também não são em tamanhos iguais. Então, a distância a ser percorrida por esse zigoto pode variar de mulher para mulher, certo? Mas geralmente essa anidação ela ocorre, a gente não divide 14 primeiros e 14 segundos, ocorre na metade dos 14 da segunda etapa. Porque do meio para o fim desses últimos 14, progesterona e estrogênio, se não tiver ocorrido uma fecundação, eles começam a cair, certo? E aí os níveis de estrogênio e progesterona caindo, acaba puxando, acaba promovendo a descamação desse endométrio, que aí é quando essa mulher vai menstruar, tá certo? Beleza? Ok, e aí, gente? Então, atenção para possíveis sangramentos, tá certo? Aí, beleza, fecundou, nidou, né? Se aderiu à parede do endométrio. Lembrando que nas primeiras semanas de gestação, esse concepto ainda não tem placenta, ele ainda não tem cordão umbilical, mas ele precisa de oxigênio, ele precisa de nutrientes, principalmente glicose, para se manter. E quem vai promover isso é justamente o sangue que vasculariza esse endométrio, tá bom? Aí depois de ocorrer a anidação, nós entramos para o fenômeno que nós chamamos de gestação, de gravidez, né? Que por definição, cientificamente, né, é um período de desenvolvimento desse conceito no ambiente intraútero, ou seja, dentro do útero da mulher, da genitora, que essa gestação ela tem de durar, né, para ser considerado um bebê nascido a tempo, no tempo certo, né? Ela tem de durar no mínimo 37 semanas, certo? E no máximo 41 semanas e 6 dias, certo? Ai, Silvia, mas se um bebê nasce antes das 37 semanas? É possível, mas ele vai nascer prematuro, ou seja, antes do tempo. Ele não está totalmente maduro, não está totalmente pronto para nascer. Mas acontece em partos prematuros, tá? E aí, atenção para uma coisa, gente, na ginecologia e obstetrícia, tá? Que a maioria de nós, quando somos leigos ou as pessoas leigas, se referem à gestação em relação à gestação, né, como sendo em meses, tá bom? E isso não é o correto, cientificamente falando. A gestação é um período que na ginecologia e obstetrícia
nós nos referimos como sendo em semanas, tá certo? E aí, o que a gente chama de um mês, anote no caderno de vocês, isso é padrão, tá? Um mês na obstetrícia, na embriologia, um mês sempre vai ser igual a 4 semanas, tá certo? Em saúde da mulher, em obstetrícia, certo? Nós só vamos nos referir a tudo que disser respeito à gestação em semanas, tá certo? Então, A gestação se conta após a última menstruação, né? isso vai a partir da data da última menstruação, é a nossa aula de amanhã, tá certo? Então, gente, coloquem aí no caderno de vocês que sempre um mês vai ser igual a 4 semanas, tá certo? Daí, por definição aqui, minha gente, eu tô dizendo para vocês que a gestação é um processo cuja duração média é de 37 semanas a 41 semanas e 6 dias. Se vocês pegarem essas 37 semanas e dividir por 4, um mês, não são 4 semanas, muito embora a gente saiba que existem meses que têm mais de 4 semanas, existem, mas cientificamente falando, na obstetrícia, nós adotamos como padrão sempre um mês igual a 4 semanas. Tá certo? Se vocês pegarem essas 37 semanas e dividir por 4, um mês não tem 4 semanas, pegue 37 e dividam por 4. Vocês vão encontrar um valor de 9,25. Como o primeiro número após a vírgula é menor do que 5, é o 2, a gente arredonda para menos. Então, é como se a gente tivesse os 9 meses cravado, certo? Então, teoricamente, o ideal é que esse bebê só venha a nascer, que essa mulher só venha a parir a partir da 37ª semana. Porque esse bebê, ele está maduro, ele está ok, ele está resistente, ele está pronto, digamos assim, para passar por essa fase de transição, de sair da vida intrauterina, tá? Ele vai deixar de viver dentro do útero para passar a viver fora do útero. Então, ele está preparado para enfrentar as nuances, as dificuldades dessa transição da vida intrauterina, dentro da barriguinha da mãe, que ele está protegido de tudo, para a vida extrauterina, tá certo? Então, só a partir da 37ª semana para esse bebê ser considerado o quê? A termo, nascendo no tempo certo. Isso não quer dizer que esse bebê não possa nascer antes, porque existem a questão dos partos prematuros, dos recém-nascidos prematuros, né? Mas dentro do padrão de normalidade, essa gestação deve durar no mínimo 37 semanas, tá certo? E aí a gestação, ela vai iniciar com a fecundação, né? Logo após a fecundação ocorre o que nós chamamos de nidação, que acabamos de ver, né? E aí durante todas essas 37 semanas é o tempo suficiente, esses 9 meses, né? Para esse zigoto ele ir se desenvolvendo cada vez mais e ir se transformando num feto, né? E ir se transformando numa criança que tem o sistema nervoso central ok, periférico ok, sistema respiratório, sistema endócrino, para que todos os órgãozinhos dela fiquem devidamente formados e 100% para ela viver no meio extrauterino. Né? Então, inicia com a fecundação, passa pela nidação, vai passar por todo esse período de desenvolvimento fetal, durante essas 37 semanas, no mínimo,
e vai finalizar com o ato de quê? De parir, com o parto, tá certo? Então, não esqueçam, um mês sempre vai ser igual a 4 semanas. E na obstetrícia, nós só iremos nos referir ao tempo gestacional, à idade gestacional dessa mulher em semanas, tá certo? Na aula de amanhã, nós vamos ver como calcular a idade gestacional, como ver a data provável do parto, tá? Como calcular essa possível idade gestacional a partir da data da última menstruação, que nós chamamos de DUM, certo? E aí vamos ver o que a gente chama na obstetrícia de regra de Nageli, certo? Que é a data provável do parto a partir do mês, do dia e do ano da última menstruação dessa mulher, tá? Isso é extremamente importante, certo? Porque vocês vão ver isso na prática de vocês, principalmente no estágio de saúde da mulher. E quem for para a área de obstetrícia, quem se identificar com essa área, vai ver isso demais, certo? Então, a regra de Nageli tem que estar na cabeceira da cama de vocês, tá bom? Então, gestação, por definição, um período que dura no mínimo 37 semanas, até no máximo 41 semanas e 6 dias, e compreende fecundação, nidação, desenvolvimento fetal, até o momento que essa mulher vai parir, tá certo? E aí, durante todo esse período, essa mulher recebe o nome de quê? De gestante, certo? Essa mulher, quando ela está parindo, no momento do parto, ela é chamada de parturiente, tá? E depois de parir, ela é chamada de puérpera, tá certo? Cuidado com essas nomenclaturas também, tá bom? Para vocês não se confundirem, tá certo? E aí, de uma forma geral, né? Isso daí todo mundo sabe, não é necessário já ter gestado, já ter engravidado. E existem alguns sinais e sintomas, existem algumas manifestações clínicas que elas são clássicas, digamos assim, né, da gestação. Existem alguns sinais e sintomas que são bem sugestivos, né, de que uma mulher está grávida, por exemplo, né? E dentre eles, né, a questão do enjoo, que são as náuseas, né, os vômitos, que é um evento que a gente dá o nome técnico científico de êmese, tá bom? Náusea é o enjoo, tá? E êmese é o vômito, tá certo? São as nomenclaturas técnico-científicas. Essa mulher, ela se sente tonta, às vezes, né? Que é o que nós chamamos de vertigem, tá bom? É natural que essa mulher tenha crises de gastrite ou eventos de azia, que é aquela queimação no estômago, né? Que nós chamamos de pirose, tá? Cialorreia. O que é cialorreia? Essa mulher, ela passa a ter uma produção maior, uma produção exacerbada de saliva. Não sei se vocês já prestaram atenção, mas toda mulher, eu presto muita atenção nisso, é muito comum no interior. Toda mulher gestante no interior é cuspindo toda hora, porque fica com a produção de saliva muito grande, né? Fica muito cialorreica, que a gente chama, né? Pode ter fraqueza e desmaio, e aí isso está associado justamente ao fato dela ficar muito enjoada, de vomitar. Então, ela acaba não se alimentando bem, né? Ela acaba não tendo um aporte nutricional adequado, e aí isso faz com que ela se sinta fraca e possa vir a desmaiar, tá certo? Dores abdominais, principalmente cólica, em baixo ventre, principalmente quando esse útero ele está crescendo em tamanho, né? O útero, anatomicamente falando, é um órgão muscular, né? Que durante a gestação ele vai estirando, né? E aí, com esses estiramentos, por mais discretos que sejam, no início da gestação, faz com que essa mulher sinta dor, né? Pode ter o que a gente chama de hipermeteorismo, que são os gases, né?
A questão da constipação, gente, e aí se a gente for olhar na anatomia propriamente dita, conforme esse bebê ele vai crescendo intraútero, conforme essa gestação vai avançando, né? Ele vai ocupando um espaço maior no útero da mãe, e aí os demais órgãos dessa mulher ficam comprimidos, digamos assim, ficam mais apertados, né? E isso pode estimular o hiperfuncionamento ou o hipofuncionamento, né? Como no caso da constipação. Veja, um bebê, uma mulher, conforme ela vai avançando, a idade gestacional fica indo no banheiro direto para fazer xixi, não é verdade? E por quê? Porque quanto mais o bebê cresce, mais ele comprime, mais ele empurra a bexiga. Então, por menos quantidade de xixi, de diurese que tenha dentro dessa bexiga, essa mulher ela vai ter essa urgência miccional, ou seja, vai a todo momento querer ir ao banheiro para fazer xixi, né? E isso a anatomia explica, né? Pode ocorrer a questão da presença de corrimento vaginal, devido aos níveis hormonais durante a gestação estarem muito flutuantes. O corpo dessa mulher fica submetido, fica sujeito, digamos assim, a uma carga hormonal muito grande, né? Então, isso pode desencadear o que a gente conhece como corrimento vaginal. A questão das hemorroidas, que está associada à constipação, né? Essa mulher fica com muitas fezes retidas, e aí quanto mais retém fezes, isso é fisiologia, mais secas essas fezes vão ficar. Então, quando ela for evacuar, ela vai precisar fazer mais força para que essas fezes secas elas saiam, né? Para que ela consiga evacuar. E aí, a partir do momento que ela faz mais força, a região anal, ela é fisiologicamente formada por inúmeros microvasos. E microvasos é algo muito fácil de romper, digamos assim. Então, se ela faz muita força para evacuar, esses vasos eles podem romper ou se distenderem, né? E aí vão gerar como consequência a hemorroide, né? Tem a questão da dispneia. Lembrem-se sempre que tudo que termina com neia está associado à respiração. E se nós falamos em dispneia, é a dificuldade de respirar. E aí, mais uma vez, a anatomia explica, né? Porque para nós respirarmos, nós precisamos de músculos acessórios, precisamos de músculos intercostais e também precisamos do principal músculo responsável pela respiração, que é quem? O diafragma. Então, o diafragma localiza-se logo abaixo da base dos dois pulmões, certo? E aí imagina que essa mulher gestante, já quase próxima da 37ª semana, o bebê dela tá bem grande na barriga, né? E aí esse espaço que ele ocupa acaba o quê? Comprimindo para cima esse diafragma. Então, por mais que ela tente respirar profundamente, esse diafragma ele não consegue contrair, relaxar da forma que poderia, né? Então, vocês podem prestar atenção que a frequência respiratória de mulheres gestantes ela é bem diferente. Isso a anatomia explica, né? Cefaleia, dores de cabeça, né? Até mesmo porque além da variação de níveis hormonais, certo? Essa mulher ela é submetida a uma transição muito grande, a uma mudança de rotina muito grande. Geralmente essa mulher quando está perto de parir nem dormir ela consegue mais, porque a barriga é muito grande, ela fica sentada, ela não consegue dormir e a questão do sono, não ocorrendo a reciclagem, né, do sono, digamos assim, ela fica mais predisposta, né, a ter dor de cabeça, né? Dor nas mamas e na região lombar, né? Por que dor nas mamas? Lembrem-se que esse corpo dela está se preparando para o nascimento do filho. E quando esse filho nascer, ele vai precisar mamar. Então, essas glândulas mamárias,
elas estão crescendo em tamanho, né? Os ductos lactíferos, né, que fazem parte da anatomia dessa mama, eles vão começar a serem desenvolvidos. Ela vai começar a produzir leite, tá certo? Então fica mais dolorido, de fato, né? Dor lombar, por quê? Carregando um peso desse na barriga, lógico que a coluna vai pedir socorro, né? Essa mulher vai ter lombalgia, né? A questão de estrias, né? Devido ao estiramento da pele, né? O estiramento desses Aquele músculos. campeão, Ave Maria, pelo amor de Deus. E dizem que as estrias na barriga geralmente são aquelas estrias avermelhadas, né? Que ficam, que chamam muito mais atenção do que aquelas esbranquiçadas, digamos assim. E a Depois questão. minha mãe diz, Rosália, já que tu vai ter filho, ela tá com 28 anos, fazer 28, eu digo, mulher. Diga a ela que Eu você faço tá isso. muito novinha, viu? Eu já Eu tô beirando os só fiz 31. tudo isso. Eu já tô beirando os Acho que eu 31, mulher. E encalhada, mas enfim, Deus sabe de todas as coisas. A questão de varizes, gente. A questão da circulação dessa mulher fica comprometida, né? Tendo em vista que a circulação dela passa a ser compartilhada com o bebê na barriga, né? Então, o sistema circulatório dela não responde mais só por ela. Tem que funcionar para ela e para esse bebê. Então, fica comprometido o retorno venoso, né, dessa mulher, e aí isso pode proporcionar o que? O surgimento de varizes, certo? Então, veja que a anatomia e a fisiologia, ela vai explicando, ela vai dando todos os porquês, tá certo? É só a gente prestar bastante atenção, tá? Aqui, esse gráfico é só para mostrar para vocês o que nós já falamos, né? Que uma vez ocorrendo a fecundação, aí sim é que esse útero vai precisar estar preparado para receber esse concepto, né? Para ocorrer a anidação. Então, nós temos níveis bem elevados de progesterona e de estrogênio, porque estão diretamente associados à vascularização do endométrio, né? E aí, gente, esse endométrio, depois de ocorrer a nidação, né? Quando o zigoto vai lá e encontra o espaçozinho dele no endométrio, depois de um tempo, esse endométrio, ele começa a se desenvolver e vai gerar a placenta, certo? Que é um órgão anexo da gestação, placenta, cordão umbilical, né? Que tudo isso vai garantir que ocorra a circulação sanguínea compartilhada entre o bebê e a mãe, né? E uma vez a placenta tendo sido formada, ela vai começar a produzir um hormônio específico, que é justamente aquele hormônio quando a mulher vai fazer o exame de gravidez. BCG? Isso, o beta-HCG. Que beta-HCG, HCG significa gonodotrofina coriônica humana. Esse BCG, a gonadotrofina coriônica humana, ela é produzida pela placenta, uma vez a placenta já estando formadinha, tá certo? Aqui, ó, o HCG, ó, concentração em níveis altíssimos, HCG, gonadotrofina coriônica humana, de trás para frente, porque é no inglês, tá? Então, quando essa mulher vai fazer o exame lá no laboratório, o teste de gravidez, é retirado o sangue dela, e aí. Escrever aqui, Gônada de gônadas, GONADOTRO
FINA, gonadotrofina. Aí, coriônica, CORIO, com acento circunflexo, NICA, gonadotrofina, coriônica humana, que é o HCG, que é o hormônio que é produzido, que é secretado por parte da placenta, né? Daí essa mulher, quando vai fazer o exame de sangue, tenta se detectar a presença do HCG, desse hormônio na corrente sanguínea. Por quê? Porque uma vez ele estando presente, isso me diz o quê? Que tem placenta na jogada. E se tem placenta na jogada, tá grávida? O teste de farmácia, aquele que é uma fitinha, né? Que a gente bota no xixi. Geralmente, a mulher, quando ela tá gestante, a primeira urina do dia tem uma concentração bacana de HCG, dessa gonadotrofina coriônica humana. Então, o ideal é que aquele teste rápido de farmácia, ele seja feito com a primeira urina do dia da mulher. E aí, a mulher vai e coloca aquele xixi num copinho descartável e pega a fitinha e coloca no xixi, né? Aí, aquela fitinha, ela é sensível. Tipo, se ela tiver contato com esse HCG, ela reage de forma a aparecer duas listrinhas, que significa o positivo. Daí, se nesse xixi não tiver o HCG, fica só uma listrinha, não reage. Mas essa é a ideia, tá certo? E essa placenta, gente, esse anexo embrionário, ele tem uma parte tanto materna quanto uma parte fetal. Vai servir tanto para a mãe quanto para o bebê, tá certo? Como assim? Aqui, ó, que é o que o pessoal chama de árvore da vida, a placenta. Vou mandar para vocês umas publicações de uma enfermeira obstétrica. Não é enfermeira obstetra, tá? É enfermeira obstétrica mesmo. Que eu sigo no Instagram e toda mulher que ela parteja, né, que ela participa do parto, ela pega a placenta, pinta, tipo com tinta guache, depois que a mulher expulsa, né, a placenta, ela pinta e coloca num papel. Fica igual uma árvorezinha mesmo, fica bem bonitinho, é a coisa mais linda do mundo. Nós vamos ver lá na frente da disciplina, até finalizar, que o momento de parir da mulher, o parto, ele é formado por etapas diferentes, certo? E aí, popularmente, a gente diz que a mulher primeiro pare o filho, o bebê, e o segundo parto é o da placenta, certo? Porque essa placenta, ela precisa se desgrudar da parede do útero para sair intacta, tá? Então, essa placenta, ela é formada por dois lados, por duas porções, certo? O lado fetal, que é o que fica virado para o bebezinho, ó. Da placenta sai o cordão umbilical, e o cordão umbilical vai estar ligado ao bebê, né? Então, essa parte da placenta que fica virada para o bebê, nós chamamos de lado fetal, tá? E o lado materno é a parte da placenta que se gruda no útero da mulher, tá certo? Então, a depender de para onde a placenta está virada, vai ser determinado o lado fetal e o lado materno. Para vocês não confundirem, sempre o lado fetal é aquele a partir do qual sai, emerge
o quê? O cordão umbilical. Então, obrigatoriamente vai estar virado para o bebê. Não faz o menor sentido essa parte aqui tá virada para o bebê e o cordão umbilical por trás, por baixo. Então, o lado fetal é aquele a partir de qual emerge o cordão umbilical. E o lado materno é aquela face, né, da placenta que fica grudadinha no útero da mãe. Só para vocês visualizarem melhor, aqui, ó, é como se fosse a gente estivesse vendo lateralmente uma gestante, tá? Aqui é o útero dela, todo distendido praticamente, né? Porque aqui ela tá bem próxima da 37ª semana, né? Tá bem perto de parir. O bebê já tá encaixado aqui, ó, já tá em posição cefálica, já tá com a cabecinha pronta para encaixar no canal vaginal, né? Mas vejam, ó, que ele tem o cordãozinho umbilical que está ligado à placenta. Então, esse lado da placenta nós chamamos de lado o quê? Fetal, tá? E a parte da placenta que está grudada na parede do útero é o que nós chamamos de quê? De lado materno da placenta. Tá certo? E aí, em se tratando da placenta, se ela existe, é porque ela tem alguma função. Ela não vai existir ao léu, sem ter nem para quê. E aí, dentre as várias funções da placenta, existem duas principais. A primeira de todas é a função o quê? Metabólica, certo? Essa placenta, ela vai ser responsável, por exemplo, por disponibilizar principalmente glicogênio, glicose para esse bebê, tá? Segunda principal função, transporte de gases e de nutrientes. Lembrem-se que ela é vascularizada. Vejam que tem vários vasozinhos sanguíneos aqui, certo? Nessa placenta. E aí, se essa placenta está grudada ao útero da mãe, da mulher, existe uma conexão dos vasos dessa placenta com os vasos do corpo da mãe, né? E aí, tudo que chega para a placenta da mãe vai ser o quê? Transportado para quem? Para o bebê. Por intermédio de quê, hein, gente? Me digam aí, como é que chegam essas coisas para o bebê? Pelo cordão Pelo cordão o quê? umbilical. Pelo cordão umbilical. E como é que chega pelo cordão umbilical? Pelo lado da placenta materna. Mas o que que tem nesse cordão umbilical que garante que chegue isso tudo? Me digam aí. Olhando para a estrutura da placenta e do cordão umbilical. Ei, estão vendo aqui estruturas vasculares? Que umas são azulzinhas e outras são vermelhinhas? Sim. Sim, né? Cuidado, viu? Que isso é bem pegadinha de concurso. O cordão umbilical que liga a placenta ao bebê, ele é formado por duas artérias e uma veia. Para vocês não confundirem a quantidade de veias e a quantidade de artérias. Me digam uma coisa. Lá da fisiologia, os nutrientes, o oxigênio chega para o nosso corpo, chega para as nossas células através de veias ou artérias. Qual é a maior estrutura sanguínea do nosso corpo? Estrutura vascular, que diga, qual é?
É uma artéria ou uma veia? Artéria. Uma artéria. A maior artéria do nosso corpo é a artéria aorta. Ela sai do nosso coração, ela tem uma porção torácica, ela tem uma porção abdominal. Aquelas pessoas que são bem magrinhas, se a gente fizer uma palpação profunda, dá para sentir a artéria pulsando. Então, tudo de bom, gente, que o nosso corpo precisa